Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Você pode ir se sentando e cantando o refrão do salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, minhas irmãs, a imagem que a igreja nos apresenta hoje por esse evangelho, que nos traz a oportunidade de uma meditação para o final do nosso acampamento, livrai-nos do mal, ela é muito oportuna. Ela é muito humana em todos os seus aspectos. Humana naquela dificuldade que os discípulos viveram e expressaram e demonstraram, como está narrado no Evangelho, o medo, o pavor, a angústia, diante de uma situação de perigo, de morte, diante de uma tempestade que atingia aquele mar. Mas uma situação tão humana de ver um Jesus dormindo ali naquela barca, cansado do seu trabalho, descansando. Mas uma situação interessante, profética, reveladora nesse evangelho, já parte do seu início. Quando Jesus vai dizer ao cair da tarde daquele dia: vamos
para uma outra margem. Esta palavra, este versículo, ele tem um sentido em que o Senhor queria verdadeiramente que os seus discípulos experimentassem a graça de uma passagem, de avançar, de ir para outra margem, de sair espiritualmente daquela margem que eles estavam, marginalizados talvez pela falta de fé, marginalizados talvez pela incompreensão ainda de quem era Jesus. Mais uma palavra que nos provoca, a nós que estamos aqui, e o Senhor nos faz esse mesmo convite: vamos para outra margem. Porque, meus amados, meus queridos, minhas queridas, nós passamos todo esse acampamento desvelando, desmascarando as obras do diabo. As obras do diabo quanto aquilo que ele faz, muitas vezes na sombra ou de uma maneira declarada, para nos afastar do plano de Deus, do plano de salvação, da obra de salvação. E ao final desse acampamento, o Senhor diz a mim, o Senhor diz a você: vamos para outra margem. Vamos experimentar o novo. É hora, eu traduziria essa palavra, vamos para outra margem, dessa maneira: é hora de irmos para uma nova experiência de fé, porque eu quero revelar-lhes quem eu sou. Nunca mais vocês serão os mesmos se vocês aceitarem o meu convite de ir para outra margem. E ao olharmos para o Evangelho, nós vamos perceber ali na atitude dos discípulos, mas olhando para a atitude dos discípulos, olhando para esse convite que o Senhor nos faz, de ir para outra margem, nós vamos perceber que não é fácil essa mudança, porque é necessário nós nos depararmos com as nossas limitações, com a nossa falta de fé. Vai ser um desafio nós nos depararmos com a nossa fragilidade e principalmente com uma dificuldade que muitos de nós trazemos ao vivermos uma imaturidade espiritual. Muitas vezes nós vivemos sob o jugo de uma imaturidade espiritual, gostamos de ficar na superfície, não nos abrimos à maturidade espiritual, não nos abrimos àquilo que o Senhor quer. E olha, uma fé imatura é uma fé supersticiosa. Uma fé imatura é uma fé que demonstra estar vivendo uma experiência rasa. E naquela época existiam tantas superstições em relação ao mar da Galileia, de monstros marinhos, de fantasmas, de dificuldades ali naquele mar. Existiam tantas superstições no meio do povo judeu, tanto conto, tanta situação que demonstrava exatamente uma superficialidade. Uma fé rasa, uma fé superficial, ela se apega ao materialismo da superstição. Você sabe o que é superstição? A igreja vai dizer no número 2111 do Catecismo: a superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Ela pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir exclusivamente a materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair em superstição.
Uma fé superficial é supersticiosa. A pessoa tem medo de passar debaixo de uma escada. A pessoa tem medo quando um gato preto passa na frente dela numa sexta-feira. O que vai acontecer comigo agora? Ave Maria, cruz credo, passou um gato preto. A pessoa, quando ouve alguma coisa, dá 3 toquinhos na madeira, eu renuncio. Ai. Supersticiosa, não tem desculpa, é uma fé rasa, infantil. É hora de nós sairmos da infantilidade da fé. É hora de nós acreditarmos que existe um poder muito maior que rege todas as coisas, que é o poder de Deus. Que poder tem uma escada, um gato, 3 toquinhos na madeira? Isso é folclore, isso é superstição. Vamos para outra margem. E aí eu poderia elencar um monte de outras superstições que muitas vezes nós temos. Pular 7 ondas no final do ano, começar de pé direito. Meu Deus, se pé direito salvasse alguém, se pé direito abençoasse o ano de alguém, se pé direito fizesse jogador de futebol fazer gol, hein? O Flamengo não tinha perdido ontem. Entra com o pé direito. Gente, vamos sair da superficialidade, da superstição. Vamos sair da superficialidade, vamos sair da superstição, de uma fé enganosa, de uma fé frágil. Vejam, os discípulos estavam com o dono do mapa, com o dono do vento, com o dono do mar. E eles estavam com medo. A superstição é isso. Você tem Deus, mas você ainda tem medo da criatura. Orígenes vai dizer o seguinte, olhando para os apóstolos, nessa circunstância. Orígenes é um teólogo da igreja do século III, e ao olhar para a fragilidade da fé dos apóstolos, ele vai dizer assim: agora nós somos fracos, pequenos, não estamos fortificados na fé, e por isso temos, e por isso tememos, e por isso trememos. Ainda não vemos a cruz do Senhor, ainda não vimos a cruz do Senhor, ainda não fomos confirmados na gloriosa paixão e triunfante ressurreição, na sua maravilhosa ressurreição e ascensão aos céus. Não nos visitou com a vinda do Espírito Santo sobre nós, e desta forma não vos maravilheis de que sejamos fracos e temamos, e por isso mesmo ouvimos muitas vezes que repreendendo-nos o Senhor nos chama homens de pouca fé, e de tudo sofremos com amor e humildade para seguir-lhe. Mas eu preciso dizer para você, para nós, para todos nós, lá nesse episódio, eles ainda não tinham contemplado a cruz de Cristo, eles ainda não o tinham visto ressuscitado, ele ainda não tinha ascendido aos céus, ele ainda não tinha derramado o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas eu quero dizer para você, que ainda está nessa infantilidade da superstição e dessa fé fraca, você já sabe que Jesus morreu por você lá na cruz, você já sabe que Ele ressuscitou, você já sabe que Ele ascendeu aos céus, você já sabe que Ele derramou o Espírito Santo, e nós não somos como eles, nós não temos desculpas. É isso que Orígenes está dizendo. Ele está olhando para a fraqueza dos discípulos no barco, porque eles não tinham consciência da ressurreição, eles não tinham tido consciência da paixão, eles não tinham recebido o Espírito Santo.
Então eles ainda não tinham uma fé fundamentada e firme naquela hora. Porém, eu e você temos, bata no peito, eu tenho consciência de que Jesus morreu na cruz. Eu tenho consciência de que eu fui confirmado na sua gloriosa paixão e na sua triunfante ressurreição. Eu tenho consciência da maravilhosa ressurreição do Senhor, da sua maravilhosa ascensão aos céus. Eu sei que o Espírito Santo me visitou, foi dado por Jesus a mim, e eu posso me maravilhar ao saber que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Todo-Poderoso, e nele eu posso confiar totalmente. Amém. Pode aplaudir. Talvez você tenha chegado aqui na canção nova enfraquecido na sua fé, sem nenhuma, ou até mesmo acreditando mais nos poderes ocultos, acreditando mais na magia, na astrologia, na feitiçaria, nas filosofias orientais, nos despachos, nos trabalhos, nas simpatias, nos agouros, naquelas correntinhas de oração que se você mandar para 50, vai acontecer na sua vida. Ô pobreza espiritual, ô fé rasa. Se as coisas fossem tão fáceis, ninguém tinha problema, é só mandar para 50. Ô gente, a gente tem que falar, né? Me ajuda aí, vamos parar com essa besteira. Você é católico, meu filho, Cristo morreu por você na cruz. Não é correntinha que vai te salvar e vai te curar, é o Senhor Jesus Cristo. E chega no WhatsApp como uma ameaça, e se você não mandar, alguma coisa de ruim vai acontecer na sua vida. Eu falo, pobre coitado, abençoa a vida desse irmão, Senhor, e deleto. Porque vou te dizer uma coisa, é uma imaturidade de fé que é de dar dó. Nós precisamos crescer. A gente acreditava, talvez nós acreditávamos nisso até chegar aqui, mais nisso do que em Jesus, mais nisso do que nos sacramentos. A pessoa está cheia de pecado, e ela manda uma correntinha achando que vai acontecer alguma coisa na vida dela, mas não se converte, não se confessa, que vai acontecer nada. O que muda a nossa vida é confissão, é conversão, é vergonha na cara, é criar vergonha na cara. É isso que muda a vida de cristão, é se converter, é criar vergonha na cara, não é correntinha não. Isso aí muitas vezes é criado, inspirado pelo mal, para a gente achar, nossa, já estou fazendo muito, já estou rezando, mandei até uma corrente para 50 pessoas, Padre Fábio, você nem imagina como eu tenho fé. Não é, meus filhos, não é, minhas filhas, como os discípulos ali, você vai ter cada vez mais que dar um passo, ir para outra margem e passar a acreditar. Eles tomaram um susto, porque eles ainda não estavam entendendo que diante deles estava um Deus encarnado, o Messias, e eles vão dizer: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento obedece. Mas você tem que voltar para a sua casa diferente, movido pela fé, com uma visão nova, com um comportamento novo, impelido pela palavra de Paulo na segunda leitura de hoje. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, o mundo velho desapareceu,
tudo agora é novo. Gente, quando eu olhava para essa leitura, eu falei, bendito seja Deus por essa leitura, porque é isso que Deus quer, que nós voltemos para casa novos, que nós voltemos para casa transformados pelo Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, passou o que era velho, tudo se fez novo. Segura na mão de quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diga, que bom que você veio. Diga para ela, foi tão bom, balança a mão dela, foi tão bom estar aqui junto com você. Diga para ela, foi tão bom pisar nesse território eucarístico junto com você. Talvez eu nem tenha aprendido o seu nome. Diga para ela, talvez eu nem tenha aprendido o seu nome. Você não me deu o seu WhatsApp, nem seu Facebook. Mas eu pisei nesse solo eucarístico com você. E um dia nós vamos encontrar lá no céu de novo. E nós vamos dizer, eu te encontrei lá no pedacinho do céu, que é a canção nova. Talvez você não vai lembrar do meu rosto. Você vai dizer, foi? É, no acampamento livrai-nos do mal. Mas segura na mão desse irmão e diga para ele, balançando na mão dele, portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova, passou o que era velho, tudo se fez novo. Balança a mão dele, está entendendo? Tudo é tudo. O que era velho passou, ficou para trás. Diga para ele, aleluia. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Um dia, há 20 anos atrás, eu fui alcançado pela pregação de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Eu era um bêbado, vivia drogado, e eu fui curado, encontrei Jesus. E nesse encontro que eu tive com Jesus, foi um impacto. Jesus falou comigo num baile funk no Rio de Janeiro. Não foi na Canção Nova. Nem sabia que existia Canção Nova. E lá eu tive aquele encontro, uma voz falou comigo. Na terceira vez eu entendi que era Jesus, acabou para mim ali aquele lugar, eu queria ir embora, mas eu tinha que esperar os meus companheiros. Fui embora, eu morava sozinho na capital, voltei para minha cidade em Itaperuna. Cheguei lá, a minha família estava numa campanha de oração por um primo irmão que a minha mãe criou, pela libertação dele. Tinha nada a ver comigo, que eles achavam que eu estava numa boa. Mas aquela oração me incomodou, eu ainda voltei e ainda fiz muita coisa errada depois daquela vez que Jesus falou comigo. Até que eu fui convidado para ir para um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, numa periferia da minha cidade, no Jardim Surubi, lá em Itaperuna, onde a minha família morava. Era uma capelinha pequena de São João Batista. E eu nunca tinha ouvido falar de renovação carismática, eu nunca tinha visto aquele povo orar, eu não sabia como era, mas aquela senhora foi usada por Deus, a Bebel, para me convidar, para me fazer uma proposta diferente, e eu fui. Cheguei lá, a primeira era um seminário de vida no Espírito, foi uma bênção. A primeira pregação eu ouvi que Deus me amava, depois foi falado sobre pecado, salvação, fé, conversão, até chegar ao batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e veio aquela sede, eu queria Deus, eu ia em tudo quanto era grupo de oração que existia.
Graças a Deus, o primeiro dom que eu quis, que eu desejei, que eu ansiava era o dom de línguas. E no dia que impuseram as mãos sobre mim, eu já comecei a falar em línguas e nunca mais parei. Tem 20 anos que eu falo em línguas, graças a Deus. E Deus foi fazendo uma obra em mim. Aí me disseram, olha, tem um grupo de jovens na Matriz, no centro, chama Golfe, grupo de oração, línguas de fogo. Fogo é o que eu quero. E fui para lá. 150 jovens tinha naquele grupo no sábado às 7 horas da noite. E eu desci ali e eu reconheci muitos jovens que já estavam na balada comigo, já tinham feito muita coisa errada. Eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar, né? Já tem até gente conhecida. E naquele primeiro dia que eu fui, me chamaram para ir num raléu. O raléu é um encontro de bandas católicas. E eu ouvi rock satânico dos meus 13 anos até os 19. Eu traduzia as letras, eu estudei inglês, e eu sabia o que estava sendo falado nas letras. E eu sabia para quem eles estavam prestando culto. O meu quarto era cheio de pôsteres do Iron Maiden, Metallica, Napalm Death, Ratos de Porão e a galera toda. Era cheio de caveira, de demônios, aquele Ed do Iron Maiden. Era tudo preto, era disco de vinil para tudo quanto é lado dessas bandas, fitinha cassete. Só que eu fiz a minha experiência com Jesus, nunca ninguém me falou nada, que eu tinha que jogar aquilo fora. Aí eu continuei curtindo. Um dia, nesse dia que me chamaram para ir nesse raléu, gente, devia ter nem um mês que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, e me apresentaram um profeta de Deus chamado Jonas Abib. Alguém conhece? Monsenhor Jonas Abib. E tinha uma fitinha, e eles colocaram, porque os meninos já estavam muito tempo na conversão. E o meu primo, Helder, ele tinha uma sacola de fita da Canção Nova, e ele falou, vamos ouvir uma palestra do Padre Jonas? Eu falei, quem que é esse homem? Ah, ele é fundador de uma comunidade. Depois me apresentaram, me deram um jornalzinho, eu virei sócio. Desde o ano de 95 eu sou sócio. E aí colocaram uma palestra, e lá o Padre Jonas falava insistentemente, o pecado quer nos destruir. Gente, a vontade que eu tive na metade do caminho era de pedir para o meu primo, volta comigo. Eu preciso voltar para casa. Porque o Padre Jonas viu o meu quarto. Aqueles pôsteres que estão colados no seu quarto. Aqueles discos de vinil. Aquelas caveiras, aquelas roupas. Meu filho, se você quer ser de Deus, o pecado quer te destruir. Ou você destrói, ou você vai continuar amarrado a tudo isso. Aquilo eu falei, meu Deus, quem é esse homem está olhando o meu quarto? Só falta ele falar o meu nome. E naquela hora, ao ouvir a verdade, a única coisa que eu queria era acabar com tudo aquilo que estava lá e que não era de Deus. Eu cheguei de madrugada. A mãe e o pai dormindo, a minha irmã dormia do meu lado, só tinha um quarto, dormia junto comigo. Peguei uma cadeira e subi, fui arrancando os pôsteres. Ela acordou. Fui pegando as camisetas com fotos do demônio, com dizeres do demônio. Fui pegando os vinis que eu tinha comprado de São Paulo, era coleção. Fui pegando as revistas, eu assinava uma revista chamada Rock Brigade. Fui pegando tudo que eu tinha, as fitas, eu falei, inteligentemente, né, eu vou gravar coisa por cima. Dá para gravar de novo. Guardei as fitas para gravar a música de Deus. Peguei 1 litro de álcool e fui para o quintal. Molhei aquilo tudo no álcool e coloquei fogo, porque eu não queria mais ter parte com o diabo. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova, passou o que era velho, tudo se fez novo. E depois, eu senti um chamado. E olha o que Deus fez comigo.
Abrindo um parênteses, os rapazes que querem ser padre, vem meu filho, vem, pode vir, porque a melhor coisa do mundo é ser padre. Pode vir, você que se sente chamado. Olha aqui, olha o braço aberto para te acolher, ó. Pode vir, não importa. Se você encontrou Jesus, tudo se fez novo na sua vida. Olha o que Deus fez comigo. Olha, eu deixei os meus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E é muito melhor sonhar os sonhos de Deus. Claro, se você tem a sua vocação, é o matrimônio, você vai ser feliz nela. Glória a Deus, aleluia. Mas se você é chamado ao sacerdócio, responda, porque Deus vai te usar. Se Ele te chamou é porque Ele tem um projeto através de você. Não tenha medo. E eu fui para o seminário no ano de 1998. Eu estava orando uma vez na capela e Deus falou para mim: você ainda não desfez de todas as coisas que te ligavam ao seu passado de trevas. Eu falei: Jesus, me revela o que é. Aí liguei para casa, falei para a mãe: mãe, abra a porta do meu guarda-roupa que tem um monte de adesivo colado, arranca tudo. E era adesivo de coisa do mal, e que eu tinha esquecido. A mãe foi lá arrancar e eu fui na capela orar. E Deus falou: não, ainda falta uma coisa. Eu falei: o que é? Me revela. Aí o Espírito Santo me lembrou do meu skate. Ah, padre, skate é do diabo? Não, calma. Porque em cima do meu skate tinha uma águia, mas de embaixo tinha um demônio que você não imagina mais feio do mundo. Tinha um demônio, uma figura de um demônio. Eu liguei e falei: pai, mete o machado e pique em pedacinho. E não coloca álcool não, coloca gasolina e queima, porque eu não quero ter nenhuma ligação com o mal. O pai falou que demorou quase 2 dias para queimar. É claro, mas ele queimou. Por que eu estou dizendo isso para você? Se alguém, portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Pergunta para quem está aí do seu lado: você está em Cristo? Olha para quem está do outro lado e pergunta: você está em Cristo? Aleluia! Glória a Deus. Pergunta para quem vai assistir essa pregação mais tarde. Aponta aí o dedo para frente da câmera e diga: você está em Cristo? Diga para ele: passou o que era velho, tudo se fez novo. E aqui eu quero dizer uma coisa: o que eu vou falar agora não diz da dignidade das pessoas, às quais eu vou citar o nome. A pessoa merece todo o respeito, como pessoa humana tem que ter dignidade. Mas eu preciso dizer para você, você olhando para antes desse acampamento, para aquilo que era velho na sua vida, você precisa tomar uma decisão e se posicionar, meu filho, minha filha. Eu vou dizer para você, se você tiver na sua casa livro dos Espíritos, você tem que queimar. Se você tiver na sua casa Evangelho segundo Allan Kardec, você tem que tocar fogo. Eu vou dizer para você, se você tiver na sua casa livros da Zíbia Gasparetto, que recebe um espírito de Lúcius para escrever esse livro, você tem que jogar fora, você tem que queimar. Estou sendo claro? Se você tem livros do Chico Xavier, ou qualquer tipo de filme nesse nível, baseado em livros dele, eu estou dizendo em bom tom e alto: ou você queima e rompe de uma vez por todas, ou você ainda vai ter comunhão com esses espíritos que inspiraram essas coisas. O que era velho passou. Você tá... Eu preciso gritar mais, galera? Ou tá bom a altura? Tá? Tá bom, senão eu grito. Tem mais potência de voz aqui. Se você tiver imagens de Buda, símbolos da nova era, elefante com a bunda voltada para fora da porta, estou sendo claro? Trevinho de 4 folhas, figuinha, objetos esotéricos,
foto do preto velho, da pombagira. Destrua sem medo em nome de Jesus. Eu estou sendo muito claro. Se você tiver para atuar nota de $1, objetos que vieram de lugares que não têm inspiração cristã, amuletos, imagens de ídolos, é a hora da purificação, meu filho. Talvez você fale: padre, foi a minha bisavó que deixou para minha família, é um presente que eu ganhei, uma pessoa que eu gosto muito que me deu. Meu filho, você já recebeu um presente, o sangue de Jesus. Não existe alguém que possa te dar algo melhor do que o sangue de Jesus. Você recebeu a morte de Cristo lá na cruz, Ele morreu por você. Não fica preso sentimentalmente a esse tipo de coisa. Isso atrai coisas ruins para você, para sua casa. Aí você vai ter que ficar de correntinho em correntinho. Deixa eu dizer, comprando tijolinho, almofada, suor de pastor, é fé tão rasa, que me deixa atônito. Escritura no céu. Diga para quem está aí do seu lado: você recebeu um presente. Deus morreu por você, derramando o próprio sangue dele lá na cruz, para te dar o maior presente que você pudesse ter: a salvação. Dá uma sacudida nesse irmão: você já recebeu a salvação. Aleluia, glória a Deus. Você já recebeu a salvação, meu querido, minha querida. Você já recebeu a salvação. Você não precisa de mais nada. Ninguém compra ou vende a salvação, ela é gratuita. Se alguém cobra para rezar por você, esse alguém não é de Cristo, porque Jesus, tudo que Ele faz, Ele dá de graça. Ele dá de graça. Estou sendo claro? Sim ou não? Preciso ser mais claro? Acho que não, né? Mas vamos voltar a Orígenes e a nós. Vamos para outra margem. Orígenes vai dizer: ainda tendes medo, gente de pouca fé? Escuta: tendes convosco o verdadeiro Senhor e Salvador do mundo, e temeis algum perigo? Tendes convosco a vida e temeis a morte? Tendes convosco presente o Criador do mar, e lhe despertais com medo da tempestade? Gente, se a gente tem consciência de quem está conosco, a gente não teme a nada. Os discípulos não tinham consciência que o Criador do mar e do vento estava dormindo na polpa, estava com eles. Orígenes pergunta: como? Pois não basta o seu poder, mesmo que com o corpo durma, para amansar as ondas e a tempestade? Por que estáis tão medrosos, homens de pouca fé? Porque não tendes fortaleza? Porque não tendes perfeita confiança e segurança? Como? E se a morte vos viesse, não seria motivo que com muita constância sofresseis? Não sabeis que a fortaleza é virtude necessária para sofrer tudo o que nos sobrevém? Qualquer perigo ou tribulação, até a própria morte,
se sofre com fortaleza. A fortaleza também é útil contra os prazeres, as riquezas e honras do mundo, porque com ela nos defendemos para não nos ensoberbecermos, para não desvanecermos. Diga comigo: eu preciso dessa fortaleza para a minha fé, a partir de agora, depois desse acampamento, depois de verdades ditas com tanta clareza, eu preciso de fortaleza para dar um basta e caminhar numa fé madura, uma fé na cruz de Cristo, na salvação, nos sacramentos da igreja, na palavra, no magistério da igreja. Eu preciso de fortaleza. Você sabe o que é a virtude da fortaleza? O catecismo da igreja vai dizer: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Alguém aqui tem passado por dificuldades? Eu tenho. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. A partir de agora eu vou procurar o bem, e a fortaleza me dá firmeza e constância para procurar o bem, para não vacilar, para ser constantemente à procura do bem. O catecismo vai dizer: ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Quanta impureza na internet, na televisão, quanta tentação na nossa sexualidade, na nossa afetividade. A fortaleza, vai dizer o catecismo, ela nos dá uma firme resolução de resistir à tentação e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Ela dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Diga comigo mais uma vez: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor potencialize na minha vida o dom da fortaleza, a virtude da fortaleza, para eu resistir nos dias maus, para eu ter constância na busca do bem, para eu perseverar na fé em Jesus Cristo e na igreja, na palavra, para eu não me desviar quando eu estiver lá fora, no mundo, quando as coisas forem oferecidas a mim, que eu tenha, ó Espírito Santo, o dom da fortaleza para dizer não, basta. Eu quero o Senhor, eu anseio pelo Senhor, e eu só vou viver as coisas do Senhor. Orígenes vai continuar: porque a fortaleza nos ensina a não menosprezar aos nossos inimigos, nem ter pouca consideração aos pobres e humildes. A fortaleza nos ensina como não devemos esquecer-nos de Deus, nem desamparar ao nosso Criador, nem ser-lhes ingratos. E de uma coisa eu vos aviso, que se é necessária a virtude da fortaleza para combater com as dificuldades e as adversidades, para armar-se de fé e sofrer tudo por Deus, não é menos necessária para saber usar das honras, riquezas e prosperidades que o mundo nos dá, para que não nos sirvam de ciladas em que o diabo nos amarre. Pois porque estáis perturbados, ó homens de pouca fé? Por que estáis perturbados, ó homens de pouca fé? Se crestes que eu sou verdadeiramente Deus, Criador de todas as coisas,
e por isso me seguistes e me tomastes por mestre. Como duvidais que o que eu criei esteja em meu poder? Como não creiais que o que eu criei esteja em meu poder e em meu comando? Por que duvidastes, ó homens de pouca fé? Não sabeis que está escrito que aquele que pouco crê será surpreendido, e o que nada crê será menosprezado? Os fracos na fé serão repreendidos, os que forem completamente alheios à fé serão castigados. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, viver esse novo tempo, ir para outra margem, na minha fé, na minha vivência espiritual, na minha experiência com o Senhor. É o tempo da novidade do Espírito, Senhor. É a hora da decisão, Senhor. É o momento favorável, Senhor. É o tempo da vida nova, Senhor. Eu preciso assumir na minha vida este novo tempo. Quero concluir, meu irmão. Agora sou eu. Quero concluir, meu irmão. Quero concluir, minha irmã, com aquilo que Paulo vai dizer no versículo 15. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está disposto a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você? Você está disposto a acreditar com toda a intensidade do seu coração nesse Deus e deixar essa bobeirada toda que esse mundo tão confuso, desordenado, muitas vezes nos oferece? Você está disposto? Existe um Deus que morreu por nós e que se levanta para questionar. Não tendes fé? Sois homens de pouca fé? Não entendeis ainda que eu estou convosco? Que mesmo que pareça que eu esteja dormindo, eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor da natureza. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Mesmo que você ainda não tenha recebido a cura física na enfermidade que você traz, você ainda não percebeu que eu sou o Senhor e que em mim existe poder para todas as coisas e que é a mim que você tem que recorrer. Ainda não percebestes, homens de pouca fé? Eu quero convidar você nesse momento a fechar por um instante os seus olhos, a trazer a sua mão sobre o seu coração e a pensar aí na sua vida daqui para frente. E ao pensar na sua vida para frente, eu queria te fazer um desafio: que você não pense nela sem o Senhor. Que você coloque a mão no coração e você diga que você quer que Ele esteja com você todos os dias, que você quer que Ele caminhe com você todos os dias, e que você quer caminhar com Ele todos os dias. Que você não quer mais viver na superficialidade desse tempo, na materialidade dessa fé pregada em tantos lugares, que nos deixa na superfície. E aí sim faz nos ter medo do vento, faz nos ter medo da tempestade, faz nos ter medo das más notícias, faz nos ter medo daquele que já é derrotado, faz nos fazer alianças com o mal. Mas eu quero convidar você a dizer agora aí da sua boca para o Senhor que você quer o Senhor na sua vida, que você quer o Espírito Santo governando a sua vida, que você quer essa vida nova, que você está em Cristo e que você assume que é criatura nova. Vai dizendo para o Senhor que você não quer mais nada do que era velho na sua vida, que você vai fazer uma limpeza na sua casa, no seu escritório, aquilo que você trazia, que é mentiroso, que não te traz nenhum benefício, mas que te amarra, amuletos, patuás, que você vai desfazer.
mas que você quer uma fé verdadeira, uma fé em Cristo, uma fé em Jesus eucarístico, uma fé nos mandamentos, na palavra. Eu quero, Senhor, eu quero reagir, porque eu não quero ouvir da sua boca, eu não quero ouvir da sua boca porque sois tão medrosos, eu não quero ouvir da sua boca, ainda não tendes fé. Eu quero que o Senhor olhe para mim e se agrade de mim na hora da tribulação, na hora da provação, e veja em mim uma fé fundamentada na fé da tua igreja, na fé dos santos, na fé dos mártires, na fé dos papas, na fé dos confessores, na fé das virgens. Que o Senhor veja em mim, ó Senhor, que o Senhor contemple em mim nas horas difíceis. Não alguém desesperado, mas alguém que, como o salmista, com todo o direito na oração, não na desconfiança, mas na oração, vai dizer, vai lembrar: mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano não se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Se você quer assumir esse novo tempo na sua vida, se você quer assumir a partir de agora que você vivo não vai viver mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, na presença do Senhor, e a dizer para Ele: eu não vou viver para mim mesmo. Ergue os seus braços. Eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para Ti, contigo, por Ti. Feche os seus olhos e diga para Ele: tenha coragem de fazer esse compromisso, tenha coragem de entregar a sua vida agora, de dizer: Senhor, a minha vida não me pertence mais, a minha vida está em Tuas mãos, o meu físico não me pertence mais, o meu físico está em Tuas mãos, a minha mente não me pertence mais, a minha mente está em Tuas mãos, as minhas decisões não serão mais tomadas sem Ti, eu decidirei todas as coisas consultando ao Senhor, permanecendo firme, porque eu não quero. Senhor, existe um desconto. Eles não sabiam da cruz, da ressurreição, da ascensão, do dom do Espírito. Eles ainda não tinham consciência. Mas para mim não existe mais desculpa. Para mim não existe mais desculpa. Eu quero, Senhor, eu quero caminhar contigo numa fé viva, madura, numa fé constante, numa fé determinada. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Diga bem forte para o Senhor: eu tenho, Senhor, por isso eu estou aqui e eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. E vai pedindo o Espírito Santo agora. Vai pedindo para esse Espírito Santo que potencialize a fortaleza na sua vida, a fortaleza espiritual, a virtude. Vai dizendo com a sua voz: vem Espírito Santo e faz de mim um homem forte. Vem Espírito Santo, faz de mim um padre forte. Vem Espírito Santo e faz de mim um padre cada vez mais fortalecido na fé, para responder de uma maneira nova, diferente. Vem Espírito Santo, vai repetindo isso. Vem Espírito Santo, vai clamando, vai erguendo os seus braços, e que o Espírito Santo tome esse centro de evangelização, que o Espírito Santo tome a sua vida nessa hora, que o Espírito Santo arrebate o seu coração, que você tenha uma experiência mística com o Espírito Santo, que você experimente algo de extraordinário nessa hora. Não tenha medo de dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E quando te faltar as palavras, vai deixando o Espírito Santo orar na sua voz. Vai deixando agora fluir dos seus lábios o canto do Espírito. Eu quero ouvir você cantando, você orando no Espírito agora, para que Ele regue tudo aquilo que o Senhor realizou em nós. Põe força na sua oração.
Põe força no seu clamor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!